Olá, estudantes, tudo bem? Como é que vão vocês? Então, gente, hoje teve muita gente que veio me mandar mensagens, né, perguntando sobre a aula. A gente tinha combinado alguns momentos de aula assíncrona, né, e que eu ficaria disponível também para tirar dúvidas, quaisquer dúvidas com vocês. Então, hoje, impreterivelmente hoje, nós estaremos lançando essa aula de forma assíncrona, no mesmo dia. Vou tentar lançar as aulas assíncronas uns dias antes, tá bom? Para que vocês tenham acesso, que a gente possa debater também melhor. Mas fica aqui a dica que o que a gente tratar da aula hoje, vocês podem retomar no nosso próximo encontro síncrono. Eu tô até pegando aqui o calendário para relembrar. Então, a aula de hoje, ela é assíncrona. No dia 17, né, do 6, será assíncrono. Aí, no dia 24 do 6, a entrega da primeira atividade. No dia 1 do 7 será síncrono, 8 do 7 será assíncrono, no dia 15 do 7 síncrono, 22 do 7 síncrono e 29 do 7 entrega de atividade. No dia 5 do 8 síncrono, 12 do 8 assíncrono, dia 19 do 8 síncrono, certo? E no dia 26 do 8 é a atividade final, né, no caso. E chegando a esses tempos que a gente está discutindo sobre algumas questões que envolvem o desenvolvimento da infância até a juventude, eu trouxe um trabalho de um professor muito conhecido aqui da UFSM, vocês devem já ter ouvido falar dele, pai da professora Elga, inclusive, a professora Ayrton, né, Dutra, que tem um trabalho muito significativo sobre o estudo da percepção simbólico-cultural na construção da criatividade, né, uma visão bem histórica, né, dessa construção da criatividade, ao mesmo tempo que ele coordena um viés e um diálogo com visões que partem da visão moderna de arte e educação e chegam de forma a dialogar com questões que nós temos atualmente. Então, a gente traz aqui nessa apresentação algumas questões a partir dele e outras que têm a ver, que cruzam e intercambiam a área de arte e educação nesse processo de desenvolvimento da criatividade, certo? Deixa eu passar aqui, colocar aqui para frente, adiante. Então, a gente tem linhas teóricas, certo? As linhas teóricas, elas são divididas, né, de acordo com questões que Ayrton coloca. Eu trouxe, né, refletindo a partir disso. Então, a gente tem a linha técnica, em que a criatividade se origina pelo aprimoramento do uso de ferramentas, certo? A linha expressiva, em que a criatividade está na necessidade de se expressar, né? Então, a necessidade da pessoa de se expressar, de mostrar o que ela pensa, de demonstrar. Tem a linha cognitivista, né? E essa linha, aí eu coloco, né, os principais teóricos, tem outros, mas na arte e educação são os que, vamos dizer, que eles começam a discutir, que os teóricos da arte e educação vão falar deles, né, a partir deles. Então são Howard Gardner, que trabalha em inteligências múltiplas, e Levi Vygotsky, que trabalha, né, que é mais na linha, as duas são da linha de psicologia da educação, e o Vygotsky fala que tudo é premissa para criar e se origina do processo criador. Então, uma das bases, assim, de pensar o processo criador, até mesmo que a Feigenström trabalha, tem uma ligação muito com os estudos do Vygotsky, certo? Daí, a gente vai dar um aprofundamento nessas questões, adiante. E eu quero que vocês deem uma olhada, eu acredito que fique bem aqui gravado, mas se não conseguirem, vocês vão conseguir no YouTube. Ken Robson, Criatividade, o que a criatividade é na educação. É uma palestra bem conhecida dele, eu coloquei só um pedacinho com os principais pontos, certo? Posso também deixar o link para vocês depois. Vamos ver. My contention is that creativity now is as important in education as literacy, and we should treat it with the same status. What these things have in common is that kids will take a chance. If they don't know, they'll have a go. Am I right? They're not frightened of being wrong. Now, I don't mean to say that being wrong is the same thing as being creative. What we do know is, if you're not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original.
if you're not prepared to be wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we run our companies, this, by the way. We stigmatize mistakes. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is that we are educating people out of their creative capacities. Picasso once said this. He said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it. Or rather, we get educated out of it. But something strikes you when you move to America and when you travel around the world. Every education system on earth has the same hierarchy of subjects. Everyone, doesn't matter where you go. You'd think it would be otherwise, but it isn't. At the top are mathematics and languages, then the humanities, and the bottom are the arts, everywhere on earth. And in pretty much every system too, there's a hierarchy within the arts. Art and music are normally given a higher status in schools than drama and dance. There isn't an education system on the planet that teaches dance every day to children the way we teach them mathematics. Why? Não existia na época que ele falou essa palestra, né? Mas eu conheci na Noruega um sistema educacional, né, na cidade de Trondheim, e também era tida em Oslo, na capital, em outros lugares, que esse sistema trabalhava como base nem a pintura. Por vezes a pintura era só uma relação, mas por base era a dança e as artes dramáticas. No caso, eles falavam artes dramáticas porque eles trabalhavam dança e teatro, né? E a música, e faziam uma interação entre essas áreas. Então, assim, eu vi muito forte na Noruega isso, né? É um sistema que ocorre lá. Na Finlândia, a gente vê todas as artes, não uma só, inclusive vê especificidades nas escolas públicas finlandesas, que tem até o trabalho com no Fundamental 2 anos finais, ou Fundamental anos finais, eles têm um trabalho com porcelana, eles fazem porcelana, trabalham cerâmica, eles têm fornos nas escolas para trabalhar em alguns lugares, mas que tem, às vezes tem uma escola que tem alguns cursos mais técnicos no final do ensino médio, aí eles têm também vidro. Então, assim, esse sistema que ele está falando é do começo dos anos 2000, né? Que não existia essas visões, mas já existe hoje. Why not? I think this is rather important. I think maths is very important, but so is dance. Children dance all the time if they're allowed to. We all do. We all have bodies, don't we? Did I miss a meeting? I mean, I think... Truthfully, what happens is, as children grow up, we start to educate them progressively from the waist up. And then we focus on their heads. Então, isso aí se chama educação dos corpos, que Foucault fala em uma vigia e uma forma de punir e educar o corpo. E tem até esse termo, corpo educado, é um corpo que ele segue regras e parâmetros de como ele deve se portar. E é por isso que nas escolas até hoje, você tem um jeito de se sentar, né? Você tem que estar numa cadeira enfileirada, a maioria das escolas ainda é assim, infelizmente, e que você tem que se portar de um jeito e que seu corpo, realmente isso é relevante. Se você, a criança, está mexendo as pernas, está fazendo uma coisa, você tem que se manter mais próximo da ideia de quieto possível para receber a educação, né? Essa visão. Slightly to one side. If you were to visit education as an alien and say, what's it for, public education, I think you'd have to conclude, if you look at the output, who really succeeds by this, who does everything they should, who gets all the brownie points, who are the winners. I think you'd have to conclude the whole purpose of public education throughout the world is to produce university professors. Our education system is predicated on the idea of academic ability. And there's a reason. The whole system was invented around the world. There were no public systems of education really before the 19th century. They all came into being to meet the needs of industrialism. Yes. So the hierarchy is rooted on two ideas. Number one, that the most useful subjects for work are at the top. So you were probably steered benignly away from things at school when you were a kid, things you liked, on the ground you would never get a job doing that. Is that right? Don't do music, you're not going to be a musician. Don't do art, you won't be an artist. Benign advice. Now, profoundly mistaken. The whole world is engulfed in a revolution. And the second is academic ability, which has really come to dominate our view of intelligence because the universities designed the system in their image. If you think of it, the whole system of public education around the world is a protracted process of university entrance. And the consequence is that many highly talented, brilliant,
creative people think they're not, because the thing they were good at school wasn't valued or was actually stigmatized. And I think we can't afford to go on that way. In the next 30 years, according to UNESCO, more people worldwide will be graduating through education than since the beginning of history. More people. And it's the combination of all the things we've talked about, technology and its transformational effect on work, and demography and the huge explosion in population. Suddenly, degrees aren't worth anything. Isn't that true? Gente, essa questão que ele fala é uma questão que até hoje é muito discutida, né? No começo dos anos 2000, teve esse começo de estudo e preocupação dos educadores e dos pesquisadores, principalmente quando a gente pensa que muitos lugares, principalmente no nosso país, no Brasil, no Sudeste, no Sul, a gente vê uma explosão de pessoas com excelente formação, mas não há mercado de trabalho para elas, né? E aí a gente vê por quê? Porque as escolas, elas têm esse viés, e isso aí a escolarização, né, esse modelo de escolarização que Van Litt vai debater quando ele fala da sociedade sem escolas, é um modelo em que vai articular uma forma de pensar da inserção da pessoa numa comunidade específica em que está já equivocada, que nós temos outras maneiras além do que aquilo academicamente viável, vamos dizer. Então, não é que seja algo ruim, mas é algo que já foi um sistema que foi implantado, inclusive quando tem nas escolas aquelas propagandas, você está formando seu filho para passar na Enem ou no vestibular, para entrar na universidade XYZ, e aí faz aquele monte de propagandas que assim, eu fico preocupada, não vou dizer para vocês, porque uma coisa é você formar uma criança que vai se tornar um adulto que sabe de tudo e mais um pouco do que é cobrado para passar nessa prova, mas não tem inteligência emocional, não tem não sabe se movimentar no espaço, não tem a capacidade de argumentação, de conversar olho no olho na pessoa sem ter medo, sem deixar como é que eu posso dizer, sem se utilizar de subterfúgios que diminuam a pessoa, porque muitas vezes nessas instituições tem se ensinado que você tem que ser o melhor, e muitas vezes isso emocionalmente, o melhor é aquele que humilha o outro. Na sociedade na tradição, na industrialização, o melhor é aquele que humilha, o melhor é aquele que maltrata, o melhor é aquele que se mostra, que se acha melhor que o outro, que são modelos que psicologicamente vão danificar nas plataformas de pensar das pessoas e vão fazer com que elas estejam num mundo cada vez mais desigual e injusto. Então, é muito complexo essa questão e preocupante para a gente. A gente tem que pensar na arte e educação sobre que indivíduos nós estamos formando desde a infância, por que nós estamos seguindo esses modelos, como esses modelos vão influenciar no futuro das nossas crianças. When I was a student, if you had a degree, you had a job. If you didn't have a job, it's because you didn't want one. I believe our only hope for the future is to adopt a new conception of human ecology, one in which we start to reconstitute our conception of the richness of human capacity. Our education system has mined our minds in the way that we've strip mined the earth for a particular commodity, and for the future it won't serve us. We have to rethink the fundamental principles on which we're educating our children. What TED celebrates is the gift of the human imagination. Aí ele já está fazendo uma propaganda do TED, né? Do TED, que é esse sistema de palestras que a gente tem no YouTube, que é uma fundação, no caso, que chama várias pessoas do mundo todo, inclusive também tem no Brasil. Mas esse Ken Robson, que é um estudioso da educação como um todo, ele muitas coisas que ele fala, a gente pode pensar para a arte e educação, como essa questão da nossa área, e vocês sabem, da dificuldade de encontrar empregos fixos, que no mundo chega um momento que em qualquer área, até na medicina, que é uma área que falam tanto, eu me lembro que minha escola, ou você ia fazer direito ou você ia fazer medicina. Daí eu fiz aquele teste antigo de aptidão depois de um teste de QI, e aí minha família toda me via médico, me compraram estetoscópio e tudo, até passei para medicina mesmo, que graças a Deus não era minha vocação, não era algo que eu tinha vontade mesmo, gosto de trabalho. E
E aí tinha um trabalho lá que era com colagens, né? A psicóloga falando e tal. E eu me lembro que eu fiz uma viagem lá, fiz o desenho em cima da colagem, fiz um monte de coisa, colando coisas e tentando fazer tudo que tinha a ver com saúde. E não tinha nada a ver, acabou dando para a área de humanas, artes, assim, no meu teste a psicóloga viu que eu estava mais para isso. Minha família ficou irritadíssima, disse que tinha gasto à toa esse dinheiro, que a escola tinha mandado a gente fazer um teste vocacional. E foi assim, mesmo que nada, mas ali assim eu já comecei a perceber, mesmo nunca tendo tido aula de artes na escola. Vocês pensem se vocês tiveram aula de artes na escola. Eu não tive na minha formação, na escola formal, nunca tive aula de arte. Fiz o teste de habilidade, que o curso de vocês não tem, mas muitos cursos no Brasil ainda hoje, o que eu fiz não tem mais, mas ainda tem, que se chama teste de habilidade específica, né, THE. E aí muda alguns lugares, teste de aprimoramento específico, teste de habilidade artística, teste de habilidade específica, que na arquitetura geralmente tem nas provas, né, pode ter até o Enem hoje, né, que depois que se instituiu o Enem mudou alguma coisa desse vestibular, mas é um teste para principalmente saber como é que você desenha e como é que você cria visualmente a questão usa a cor, né? E também um teste que vai lhe pensar como você interpreta a arte e como você vê a cultura, né, na sociedade. Então, geralmente, esses testes pensam isso e eram aplicados para saber se você realmente se identificava com arte, porque não é uma carreira simples, né? Não é uma carreira que você vai, assim, decolar rapidamente, mas é uma carreira que vai lhe exigir um estudo muito aprofundado e um estar disponível ao encontro de diversas plataformas, de um fazer artístico e de um fazer educativo. E diversas plataformas que unem o artístico ao educativo, né? Então você tem que ter uma capacidade de articulação muito grande e quanto mais experiência, melhor para a sua empregabilidade. No caso, vamos falar de profissionalidade e empregabilidade. E aí, adiante, eu vou parar essa parte que ele vai fazer uma propaganda do TED, mas é só esses excertos, certo? Adiante, a gente tem, pessoal, alguns paradigmas e rupturas, certo? Daí eu vou dar um pause nessa aula e a gente vai continuar porque tá ficando muito longa, tá bom? Até mais, aqui é a parte 1.